Olá, sejam muito bem-vindos a esta aula de web. Hoje nós faremos um pouquinho mais sobre JavaScript. Na verdade, até agora a gente não viu nada sobre JavaScript. Nós estamos falando sobre web, mas agora eu vou entrar num contexto onde nós vamos entender sobre a linguagem JavaScript, tá joia? Então, primeiramente, como nós estamos falando de web, então é imprescindível nós falarmos de HTML, certo? Então nós temos aqui a linguagem HTML. Até então, nós já estudamos essa linguagem um pouco sobre ela, né? Já fizemos uma página, algumas páginas dinâmicas com HTML, né, usando JSP no caso, né? Geramos HTML dinamicamente usando JSP. Agora nós vamos entender um pouquinho mais do poder do JavaScript sobre o HTML. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma página HTML, e essa página HTML ela é composta por várias tags. Tá? Então, esta tag HTML, ela forma para nós o que nós chamamos de elemento. Tá? Element. Então, está aqui, é um elemento. E esse elemento, ele é construído no momento em que nós carregamos ele pelo browser. Então, ou seja, toda vez que você carrega um documento HTML no browser, ele para o browser vira o quê? Um elemento carregado na memória. Tá? E essa tag HTML ela é composta por subtags. Por exemplo, a tag body. Tá? Então, dentro da tag body, nós colocamos aqui várias tags. Nós podemos colocar, por exemplo, aqui uma tag div para representar um espaço, ou para representar um contexto, ou um container, tá joia? Então, dentro do div, nós podemos colocar links, nós podemos colocar imagens, e assim sucessivamente. Tá? Então, esta hierarquia que nós estamos construindo aqui de tags, esta árvore de tags, tá? No JavaScript nós vamos chamar esse carinha de DOM. Tá? Então, o que vem a ser esse DOM? Esse DOM vem a ser nada mais nada menos que essa árvore de elementos que nós vamos estar gerenciando via JavaScript. Tá? Então, o JavaScript ele é uma linguagem de programação que roda no lado do browser, ou seja, no lado do cliente. Então, uma aplicação web ela é dividida em duas partes. A parte do cliente, está aqui, né? E a parte do server. Nesse caso, nós estamos trabalhando com JavaScript para o cliente, embora exista JavaScript também para o server. Tá? Mas nesse momento nós vamos estudar JavaScript para o cliente. Ixi, existe JavaScript para o server? Existe. Então o JavaScript tomou uma proporção que hoje nós temos tecnologias para o server. Exemplo, Node.js. Exemplo, Node.js. Tá? Então o Node.js é um framework JavaScript para tratar o lado do servidor, tá joia? Usando a mesma linguagem. Mas nós iremos trabalhar com o JavaScript, nesse momento o JavaScript nativo. Então o JavaScript ele tem a sua versão nativa, ou seja, o JavaScript puro, o essencial, que é o que eu vou ensinar para vocês. Eu sempre gosto de ensinar o essencial e a partir daí você vai aprimorando seus conhecimentos dentro dos frameworks, né? Então nós vamos dar o nativo e posteriormente frameworks, tá? Então no JavaScript nativo, como que nós podemos gerenciar o DOM, ou seja, essa árvore de componentes, né? Como que nós podemos gerenciar via JavaScript? Tá? Então a primeira coisa que nós temos que entender é que o JavaScript ele vai ser construído dentro do próprio HTML. Então nós temos aqui o HTML, a tag HTML, e dentro da tag HTML nós temos aqui o fechamento, né? Barra HTML. Então nós vamos separar um espaço por meio da tag script e vamos separar esse espaço. Pronto. Nesse intervalo nós vamos escrever uma outra linguagem, que é a linguagem JavaScript. Tá? Por exemplo, nós temos aqui o body e nós temos aqui o barra body. Tá? Nós podemos colocar isso aqui no cabeçalho do HTML. Ou seja, nós vamos carregar esse JavaScript antes do corpo do HTML ser carregado. O JavaScript está aqui. Tá? Então, do jeito que está aqui, nós colocamos o JavaScript, ou seja, dentro da própria página HTML, nós separamos um espaço para escrever JavaScript. Tá? Então, assim que nós vamos utilizar. Esse tag script, barra script, não é JavaScript, é HTML. Tá? Mas o que vai aqui dentro é que vai ser a nossa linguagem de script. Tá joia? Então, essa tag vai delimitar, ou vai separar o HTML do JavaScript. Ela pode ser no cabeçalho, tá? Ou também pode ser após o corpo. Então vai depender de como você quer abordar. Mas no primeiro momento vamos utilizar aqui no cabeçalho. Tá? O JavaScript também, além de permitir que você coloque os seus códigos aqui dentro, você também pode criar um JavaScript, um arquivo, script, por exemplo,
um arquivo qualquer, com a extensão .js e apenas importar ele para dentro do HTML. Nós também podemos concentrar todo o nosso JavaScript em um arquivo externo e depois apenas importar para dentro do HTML. Bom, agora eu vou modificar um pouquinho a forma como eu vinha trabalhando. Eu estava trabalhando com a IDE, né, Eclipse, então a partir de agora, como nós vamos dar um pouquinho de JavaScript, um pouquinho mais focado no front-end, na camada client, né, eu vou trabalhar com outro editor, tá, que é o Sublime. Você pode também baixar, ele tem para todas as plataformas, tá? E através dela que eu vou estar mostrando esses exemplos aqui. Então eu abri o Sublime, aqui o Sublime Text 2, no caso, tem até a versão 3, eu acho, já eu uso o antigo ainda, para a gente ficar escrevendo código bem manual mesmo aqui, tá? Então eu vou colocar aqui ó, HTML/HTML e aqui vou salvar já. Eu criei uma pastinha aqui chamada JavaScript, tá? E vou colocar aqui dentro a primeira tela, vou chamar de index.html, primeira página, tá? Só para a gente começar aqui com o nosso primeiro exemplo. Vamos colocar aqui a tag cabeçalho. Cabeçalho é a tag head e vamos colocar aqui a tag body, que é o corpo. Body. Pronto. Bem simples, né? E vamos começar nosso primeiro JavaScript. Então eu vou colocar aqui ó, script barra script. E vamos começar aqui com um exemplo bem simples. Vamos colocar uma mensagem de alerta. Nosso window.alert. Primeiro JavaScript. Pronto. Tá ali. Primeiro JavaScript. Beleza? Salvei. Tá? Então vamos abrir isso aqui no navegador. Vamos abrir aqui qualquer navegador. Abra o navegador e pressione o Ctrl O, né, para abrir arquivo. E você seleciona o arquivo que você acabou de salvar. Tá? E nós temos aqui uma mensagem de cara. Ó, primeiro JavaScript. Perceba que nós estamos abrindo ele de uma forma estática. Nós não estamos criando, nós não criamos um servidor, nós não colocamos no servidor, não tem uma requisição feita com JavaScript. Nós carregamos pelo próprio browser. Até então não tem problema. Para o que nós estamos fazendo, não tem problema ser dessa forma. Tá? Perceba que a gente não tem um Tomcat aqui, nós não temos nada aqui como servidor. Respondendo, nos dando esse JavaScript através de uma requisição. Nós abrimos diretamente no browser. Tá? Então é permitido fazer isso. Dependendo do que você está fazendo. Nesse caso, para esses tipos de exemplo, nós podemos abrir dessa forma, tá? Daqui a pouco, futuramente, nós vamos ter um servidor e nós vamos ter que pedir para o servidor esse arquivo. Aí, essa forma já não vai mais servir, tá? Vai ser via serviço mesmo, tá joia? Então, mas por enquanto, para esse primeiro exemplo, a gente pode abrir, dar um open lá e abrir o JavaScript, tá? E ele mostrou para a gente uma mensagem de meu primeiro JavaScript, tá joia? Então, só para que a gente possa entender, tá? Depois que nós demos o nosso primeiro JavaScript, perceberam que eu coloquei aqui, ó, window.alert. Tá? Então, como funciona essa questão do window.alert, né? Então, quem que é o window? O window é um objeto nativo do JavaScript. O JavaScript ele é composto por vários objetos. Tá? A linguagem JavaScript ela tem toda a sua especificação nesse documento aqui, ó, ECMA, internacional. Tá? Então, você pode procurar na internet depois, para você dar uma estudadinha, dar uma olhada na especificação completa do JavaScript. Então, todo o JavaScript é baseado nessa linguagem aqui, nessa especificação. Tá? Então, assim, não vou me aprofundar nesse detalhe, porque não é o foco dessa videoaula, mas só para você ter uma ideia. Então, o window nada mais é do que um objeto JavaScript capaz de realizar operações de janela, como, por exemplo, um alert. Tá? Então, window.alert. Então, o que é um alert? Você pode entender como um método do objeto window. Mas o objeto window foi instanciado aonde? No momento que você definiu um script, automaticamente esse objeto window pode ser utilizado, ele pode ser acessado. Tá? Então, o window.alert vai fazer esse trabalho para você de exibir uma mensagem de alerta. Bom, então isso aqui foi para a gente começar a brincar, né? Além disso, nós podemos criar um exemplo aqui, uma tag. Vamos criar aqui uma tag div aqui, ó. /div. Tá aqui. Nós vamos usar o JavaScript
para realizar operações em cima dessas tags, porque o HTML em si, ele é estático, ele não tem uma vida própria, ele não tem ali uma linguagem de programação para dar essa inteligência para o HTML. Então o JavaScript vai cumprir com esse papel. Então, por exemplo, ela é uma linguagem declarativa, ou seja, você coloca uma tag e acontece alguma coisa, visualmente falando, renderiza algo, né? Você coloca outra tag, outro elemento é exibido no browser. Tá? É assim que funciona, né? Agora nós vamos usar o JavaScript para poder olhar, acessar essa tag e dar uma dinâmica para ela. Então, antes da gente fazer isso, eu quero te apresentar um pouquinho do JavaScript aqui no nosso inspetor de elementos. Então vamos clicar com o direito aqui, Inspect Element, e vamos dar uma olhadinha no que aconteceu quando nós carregamos ou criamos esse index. Tá? Então, ao carregarmos esse index, o que aconteceu internamente? O navegador construiu os elementos. Tá aqui, ó. Os nossos elementos estão todos aqui. Então, quais foram os elementos? Dentro do header, nós temos aqui o que? Script/script e o window.alert. Esses elementos não é exatamente o código-fonte. É diferente você olhar os elementos e você olhar o código-fonte. Views page source. Quando você olha o código-fonte, você está olhando o que foi escrito inicialmente naquele arquivo index. Quando você olha para os elementos, você está olhando para essas tags já processadas no browser. Ou seja, elas já foram carregadas e elas estão na memória. Isso quer dizer que eu posso manipular essas tags que estão carregadas e disponíveis na memória do browser. Tá? Então, uma coisa é você olhar como ele foi escrito originalmente, depois de processado isso daqui, isso aqui é antes de processado, e aqui depois de processado nós temos essa estrutura interna no browser. Tá? Isso quer dizer que nós podemos realizar modificações aqui dentro desses elementos, na memória, e nós vamos ter efeito aqui. Tá? Por exemplo, será que se eu conseguisse alterar essa mensagem aqui, aconteceria alguma coisa? Até aconteceria, mas como já aconteceu, né, então nós não podemos ter isso como exemplo. Mas, por exemplo, a tag body aqui. Será que eu posso entrar aqui na tag body e fazer alguma configuração? Eu posso? Por exemplo, eu estou vendo aqui ó, que já tem um CSS nativo aplicado nessa tag body. Nós não vamos entrar no contexto do CSS aqui. Tá? Vamos olhar aqui mais um pouquinho. Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá, hide element, se eu quiser ocultar o elemento, ó, tá? Aqui tá. E se eu quiser visualizar o elemento completo, ó. Faça isso aqui para você ver. Tá? Então ele está mostrando CSS aqui, mas nós nem falamos de CSS ainda, tá? Mas assim, o que eu quero que você entenda é que se nós modificarmos essa estrutura, ela reflete aqui. Tanto é que eu estou passando o cursor aqui, ó, e ele está até me posicionando em que parte da tela que eu estou. Tá joia? Com esse exemplo aqui eu não vou conseguir realizar muitas mudanças em tempo de memória aqui, de runtime, mas futuramente eu vou fazer um vídeo explicando, mostrando para vocês a alteração em termos de execução aqui dentro. Vai ser rapidinho, vai ser logo logo, tá? Beleza? Então presta bem atenção nessa estrutura de elementos e nesse código-fonte. Então o código-fonte, ele são os elementos que vão ser construídos na memória e depois que eles foram construídos, via JavaScript nós podemos estar manipulando aí as tags dinamicamente. Então, voltando aqui no HTML, para esse vídeo, o que eu gostaria que você entendesse, né, ou tivesse entendido? Primeiro, que o JavaScript é uma linguagem que vai auxiliar aí na nossa dinâmica do HTML, ou seja, tornar o nosso HTML dinâmico, tá? E que ele pode ser construído por meio da tag separado, né, por meio da tag script/script. Queria que você entendesse isso, tivesse entendido isso, que o browser, à medida que você carrega o arquivo, ele constrói uma árvore de elementos da memória que pode ser alterado em tempo de runtime, sem afetar o código-fonte, ou seja, em tempo de execução, sem afetar o código-fonte. Tá? E nos próximos vídeos, nós iremos abordar e continuar trabalhando um pouco mais pesado em cima do JavaScript, mostrando uma série de exemplos e aplicação da linguagem. Tá joia? Então eu espero que você tenha gostado. Continue assistindo essa playlist. Eu vou fazer mais vídeos para você aprofundando o JavaScript e combinando também isso futuramente com a parte do servidor. Então vou focar um pouco no front-end agora e depois vamos conectar isso com o servidor. Tá joia? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.